Bom dia a todos. Dezembro com chuva, né? Um dezembro insólito para nós, mas a literatura vem exatamente para aquecer nossa alma. Estamos vivendo os momentos terríveis, né? A questão do impeachment, essa briga entre Eduardo Cunha e Dilma, que tem assolado os meios de comunicação. A Cosac Naif anunciou o fechamento das portas. A Cosac Naif, uma grande editora, né? Uma grande livraria, uma pena. Um país em que livrarias, editoras são fechadas, realmente é um país que não anda bem. Mas hoje nós vamos iluminar, vamos trazer algo solar para a nossa discussão, porque no programa passado nós falamos do Jean-Paul Sartre e hoje nós vamos falar da nossa querida Simone de Beauvoir. Vamos falar do caudaloso livro O Segundo Sexo, e a gente traz aqui a Simone de Beauvoir exatamente porque ela teve aí, para usar uma expressão popular, na crista da onda, porque a famosa frase da Simone de Beauvoir é "não se nasce mulher, torna-se", apareceu aí na prova do Enem, gerando uma série de polêmicas, né? E lendo O Segundo Sexo da Simone de Beauvoir, a gente pode ter uma noção do quão esta feminista, filósofa, foi importante aí para os estudos hoje muito fortes de literatura e de escrita feminina, né? Bom, vamos inicialmente ler a orelha do livro. Esta edição é uma edição da editora Nova Fronteira que junta os dois volumes, por isso a edição é caudalosa. Nós temos nada mais, nada menos do que 935 páginas, deliciosas de serem lidas. Recomendo vivamente inclusive para as mulheres, porque esta obra é uma obra muito séria, é uma obra de uma mulher, é uma obra de uma filósofa, que vai explicar o que é ser mulher de vários ângulos. Inclusive, o primeiro capítulo é a mulher pelo ângulo da biologia. Então, vamos à orelha do livro. Provedora, vassala, acolhedora. Não importa como se apresenta, o lugar da mulher sempre foi definido pelo homem. Este configura a posição central na sociedade. O homem, que tomou para si a definição de ser humano, relega a mulher a uma posição secundária, um papel de coadjuvante na história. Foi a partir dessa constatação e da pergunta "o que é uma mulher?" que a filósofa existencialista Simone de Beauvoir deu início à sua reflexão para escrever O Segundo Sexo. A preocupação, contudo, não foi em equiparar um gênero a outro. Para ela, isso seria demasiado simplista, inclusive porque o homem é um ser absoluto, enquanto a mulher ainda não o é. Simone de Beauvoir procurou compreender de que maneira a mulher ocupou ou a fizeram ocupar essa posição de segundo sexo em diferentes sociedades, como ela se coloca no mundo e como contribui para essa configuração social. Livro que consagrou a autora na filosofia mundial e referência básica para o movimento feminista do século XX. O Segundo Sexo foi publicado originalmente em 1949, período turbulento de pós-guerra, quando, sobretudo, a Europa vivia um penoso processo de reestruturação e a França abria, aos poucos, espaço para as mulheres no campo social e político. Apenas em 1944 permitiu-se o voto feminino, mas a obra não ficou datada. Inaugurou um novo modelo de pensamento sobre a mulher na sociedade e tornou-se atemporal e definitiva. Nesta edição da Nova Fronteira, que eu falei para vocês, mais do que especial, reunimos os dois volumes que compõem integralmente o ensaio de Simone de Beauvoir, um estudo minucioso e bem organizado que aborda grandes pensadores da filosofia ocidental, de Santo Agostinho a Hegel, Lévi-Strauss e Merleau-Ponty, entre tantos outros, e que permeia
os diversos campos do conhecimento: biologia, sociologia, psicanálise, história, dando-nos um panorama completo da condição feminina na sociedade. Simone de Beauvoir nasceu em 1908. Após uma educação estritamente católica, ela optou por fazer seus estudos em filosofia na Sorbonne e deu aula até 1943. Escreveu livros de memórias, como A Força das Coisas, A Força da Idade e Memórias de uma Moça Bem Comportada. Ensaios como Por uma Moral da Ambiguidade e romances como Os Mandarins, também publicados pela Nova Fronteira. Com Sartre, seu companheiro de toda a vida, fundou a revista L'État moderne, Os Tempos Modernos, e aderiu ao existencialismo por ele formulado. Morreu em 1986, deixando uma filha adotiva, Sylvie Le Bon. Muito bem. Isto posto, vamos agora ver o seguinte. O volume 1 possui a introdução, primeira parte, destino. Nessa primeira parte, destino, a Simone vai falar os dados da biologia, o ponto de vista psicanalítico, o ponto de vista do materialismo histórico. Na segunda parte, ela vai fazer uma história, né, da mulher, dividido em 5 partes. Na terceira parte, ela vai falar dos mitos, dividido em 2 partes, né? Essa segunda parte, ela vai falar do Monteron, ou o pão do nojo, D.H. Lawrence, ou o orgulho fálico, Claudel, ou a serva do Senhor, Breton, ou a poesia, Stendhal, ou o romanesco do verdadeiro, né? No volume 2, nós temos a introdução. A primeira parte é formação, em que ela vai falar da infância, a jovem, a iniciação sexual, a lésbica. Na segunda parte, situação, a mulher casada, a mãe, a vida social, prostitutas e cortesãs, da maturidade à velhice, situação e caráter da mulher. Depois, terceira parte, justificações, a narcisista, a apaixonada, a mítica. E a quarta parte, caminho da libertação, a mulher independente e, por fim, a conclusão. Então, como se vê, uma obra que vai dar conta da mulher em todas as áreas do pensamento e em todas as áreas também, aí englobando literatura, filosofia, etc. Então, a introdução, eu acho que vale a pena ler. Vamos ler um pedaço da introdução e depois vamos ver a própria fala da Simone de Beauvoir falando um pouco da obra, certo? Então vamos lá. Simone de Beauvoir, em suas memórias, nos dá a conhecer sua vida e sua obra. 4 volumes foram publicados entre 1958 e 1972. Memórias de uma Moça Bem Comportada, A Força da Idade, A Força das Coisas e Balanço Final. A estes se uniu a narrativa Uma Morte Muito Suave, de 1964. A amplidão desse empreendimento autobiográfico encontra sua justificativa numa contradição essencial do escritor: a impossibilidade de escolher entre a alegria de viver e a necessidade de escrever. De um lado, o esplendor do contingente, do outro, o rigor salvador. Fazer da própria existência o objeto de sua obra era, em parte, solucionar esse dilema. Simone de Beauvoir nasceu em Paris, a 9 de janeiro de 1908. Até terminar a educação básica, estudou no curso Désir, de rigorosa orientação católica. Tendo conseguido o certificado de professora de filosofia em 29, deu aula em Marseille, Rouen e Paris até 43. Quando o espiritual domina, finalizado bem antes da Segunda Guerra, só veio a ser publicado em 79. A Convidada, de 43, deve ser considerado sua estreia literária. Seguiram-se então O Sangue dos Outros, de 45, Todos os Homens São Mortais, de 46, Os Mandarins, romance que lhe valeu o prêmio Goncourt, de 54, As Belas Imagens, de 66 e A Mulher Desiludida, de 1968. Além do famoso O Segundo Sexo, publicado em 49, desde então obra
de referência do movimento feminista mundial, a obra teórica de Simone de Beauvoir compreende numerosos ensaios e, por vezes, polêmicos, entre os quais se destaca A Velhice, de 1970. Escreveu também para o teatro e relatou algumas de suas viagens ao exterior em 2 livros. Depois da morte de Sartre, Simone de Beauvoir publicou A Cerimônia do Adeus, de 81, e As Cartas a Castor, em 1983, o qual reúne uma parte abundante da correspondência que lhe enviou. Até o dia da sua morte, 14 de abril de 1986, colaborou ativamente para a revista fundada por ambos, Le Temps Moderne, Os Tempos Modernos, e manifestou de diferentes e incontráveis maneiras sua solidariedade total ao feminismo. Muito bem, antes de ler as palavras da Simone de Beauvoir, vamos a algumas epígrafes que abrem a fala da Simone. Há um princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem, e um princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher. Pitágoras. Tudo o que os homens escreveram sobre as mulheres deve ser suspeito, pois eles são, a um tempo, juiz e parte. Paulin de Labert. Então, na introdução, nas epígrafes, que são um cartão de visita para a obra, nós já temos 2 posições. De um lado, um homem falando muito mal da mulher, diga-se de passagem, este homem é Pitágoras, né? E de outro, um homem questionando essa visão acerca do feminino, quando ele diz: tudo que os homens escreveram sobre as mulheres deve ser suspeito. Por quê? Porque estes homens foram ao mesmo tempo juiz e parte, certo? Muito bem, eu vou ler então apenas, deixe-me ver, poucos parágrafos da introdução feita pela própria Simone, porque eu acho que o melhor é os nossos queridos ouvintes, repito, sobretudo as mulheres, né, lerem as 900 e tantas páginas deste ensaio maravilhoso. Introdução, né? Então vamos lá. Hesitei muito tempo em escrever um livro sobre a mulher. O tema é irritante, principalmente para as mulheres, e não é novo. A querela do feminino deu muito que falar. Agora está mais ou menos encerrada. Não toquemos mais nisso. No entanto, ainda se fala dela. E não parece que as volumosas tolices que foram ditas neste último século tenham realmente esclarecido a questão. Ademais, haverá realmente um problema? Em que consiste? Em verdade haverá mulher? Sem dúvida, a teoria do eterno feminino ainda tem adeptos. Cochicham. Até na Rússia elas permanecem mulheres. Mas outras pessoas igualmente bem informadas e por vezes as mesmas suspiram. A mulher está se perdendo, a mulher está perdida. Não sabemos mais exatamente se ainda existem mulheres, se existirão sempre, se devemos ou não desejar que existam, que lugar ocupam ou deveriam ocupar no mundo. Onde estão as mulheres? Indagava há pouco uma revista intermitente. Mas antes de mais nada, o que é uma mulher? Tota mulher em útero, é uma matriz, diz alguém. Entretanto, falando de certas mulheres, os conhecedores declaram: não são mulheres, embora tenham um útero como as outras. Todo mundo concorda que há fêmeas na espécie humana. Constituem hoje, como outrora, mais ou menos a metade da humanidade. E, contudo, dizem-nos que a feminilidade corre perigo e exortam-nos: sejam mulheres, permaneçam mulheres, tornem-se mulheres. Todo ser humano do sexo feminino não é, portanto, necessariamente mulher. Cumpre-lhe participar dessa realidade misteriosa e ameaçada que é feminilidade. Será esta secretada pelos ovários? Ou estará congelada no fundo de um céu platônico?
E bastará uma saia frufru para fazê-la descer à terra? Embora certas mulheres se esforcem por encarná-lo, o modelo nunca foi registrado. Descreveram-no de bom grado em termos vagos e mirabolantes que parecem tirados de empréstimo do vocabulário das videntes. No tempo de São Tomás, ela se apresentava como uma essência tão precisamente definida quanto a virtude dormitiva da papoula, mas o conceitualismo perdeu o terreno. As ciências biológicas e sociais não acreditam mais na existência de entidades imutavelmente fixadas, que definiriam determinadas características como as da mulher, do judeu ou do negro. Consideram o comportamento como uma reação secundária a uma situação. Se hoje não há mais feminilidade, é porque nunca houve. Isso significa que a palavra mulher não tem nenhum conteúdo? É o que afirmam vigorosamente os partidários da filosofia das luzes, do racionalismo, do nominalismo. As mulheres, entre os seres humanos, seriam apenas os designados arbitrariamente pela palavra mulher. Os norte-americanos, em particular, pensam que a mulher, como mulher, não existe mais. Se uma retardada ainda se imagina mulher, as amigas aconselham-no a procurar um psicanalista para se livrar dessa obsessão. A propósito de uma obra de resto asaz irritante intitulada Mulher Moderna, o Sexo Perdido, Dorothy Parker escreveu: "Não posso ser justa em relação aos livros que tratam da mulher como mulher. Minha ideia é que todos, homens e mulheres, o que quer que sejamos, devemos ser considerados seres humanos. Mas o nominalismo é uma doutrina um tanto limitada e os antifeministas não têm dificuldade em demonstrar que as mulheres não são homens. Sem dúvida, a mulher é, como o homem, um ser humano. Mas tal afirmação é abstrata. O fato é que todo ser humano concreto sempre se situa de um modo singular. Recusar as noções de eterno feminino, alma negra, caráter judeu, não é negar que haja hoje judeus, negros e mulheres. A negação não representa, para os interessados, uma libertação, e sim uma fuga inautêntica. É claro que nenhuma mulher pode pretender, sem má fé, situar-se além de seu sexo. Uma escritora conhecida recusou-se a deixar que saísse seu retrato numa série de fotografias consagradas precisamente às mulheres escritoras. Queria ser incluída entre os homens, mas para obter esse privilégio utilizou a influência do marido. As mulheres que afirmam serem homens não dispensam, contudo, as delicadezas e as homenagens masculinas. Lembro-me também de uma jovem trotskista em pé num estrado, no meio de um comício violento, que se dispunha a dar socos, apesar de sua evidente fragilidade. Negava sua fraqueza feminina, mas era por amor a um militante a quem desejava ser igual. A atitude de desafio dentro da qual se crispam as norte-americanas prova que elas são dominadas pelo sentimento de sua feminilidade. E, em verdade, basta passear de olhos abertos para comprovar que a humanidade se reparte em duas categorias de indivíduos, cujas roupas, rostos, corpos, sorrisos, atitudes, interesses, ocupações são manifestamente diferentes. Talvez essas diferenças sejam superficiais, talvez se destinem a desaparecer. O certo é que, por enquanto, elas existem com uma evidência total. Se a função da fêmea não basta para definir a mulher, se nos recusamos também a explicá-la pelo eterno feminino e se, no entanto, admitimos ainda que, provisoriamente, que há mulheres na Terra, teremos que formular a pergunta: o que é uma mulher? E é com essa pergunta que eu deixo aí a sugestão da leitura do Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que pela editora Nova Fronteira traz 2 em 1, ou seja, o volume 1
e o volume 2 estão contemplados. A página do livro é belíssima e ainda traz uma foto da Simone de Beauvoir, que, a meu ver, foi uma mulher extremamente bonita, elegante e fina. A Fernanda Montenegro fez um espetáculo belíssimo, né? Pensar em tempos difíceis, se não me falha a memória, o título da peça foi essa, em que ela resgatou um pouco a figura da Simone de Beauvoir, um espetáculo realmente inesquecível para quem o viu. Para terminar a nossa fala acerca da Simone de Beauvoir, nós vamos fazer uma ironia, ouvindo uma música na voz da Billie Holiday intitulada My Man, que significa meu homem. É a narrativa de uma mulher que é totalmente submissa ao homem, representando o oposto daquilo que a Simone de Beauvoir pregava. Ou seja, para Simone de Beauvoir não havia condição pior do que a mulher se sentir inferior e, além disso, uma serviçal do homem. Leiam e sejam felizes. It costs me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man. It's my man. Cold or wet, tied your bet. All of this I'll soon forget with my man. He's not much on looks. He's no hero out of books, but I love him. Yes, I love him. 2 or 3 girls has he that he likes as well as me, but I love him. I don't know why I should. He isn't true. He beats me too. What can I do? Oh, my man, I love him so. He'll never know. All my life is just despair. But I don't care. When he takes me in his arms, the world is bright. All right. What's the difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my knees someday? For whatever my man is,